Fala aí galera, beleza? Josman aqui no seu mês amado no vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês alguns jobs aí que venceram wrestlers que estavam em relativamente alto destaque no seu período. Antes de começar, claro, eu achei pra vocês que deixar seu like no vídeo. Eu sei que não é no canal, se inscreva. Eu acho que nada melhor para abrir a nossa lista aqui do que a vitória do Santino Marella em sua estreia contra o Umaga, onde ele venceu o cinturão de campeão intercontinental. Porque assim, a WWE ela estava fazendo uma turnê na Itália. E daí o Umaga, que era um personagem muito dominante, foi um dos wrestlers mais dominantes daquele período lá na WWE, ele era campeão intercontinental e estava acompanhado de Vince McMahon e o seu manager Armando Estrada. E daí Vince McMahon ele fez um Open Challenge para que qualquer wrestler que estivesse lá no vestiário viesse enfrentar o Umaga pelo cinturão. Ninguém veio. Então Vince McMahon decidiu chamar alguém da plateia. Quem veio da plateia foi um rapaz que estava lá pela fileira da frente. Esse rapaz disse que seu nome de lutador seria Santino Marella. Ele começou a enfrentar o Umaga e começou até bem, estava conseguindo sair por cima de Umaga. Só que aí Vince McMahon interrompe o combate e anuncia que será um combate sem desqualificação. Só que aí logo após que o juiz retorna o combate, Armando Estrada distrai Santino Marella. E Santino Marella começa a levar uma surra de Umaga, começa a ser massacrado. Só que aí, quando menos o Umaga esperava, aparece Bob Lashley. Bob Lashley está rivalizando com o Vince McMahon durante aquele tempo lá e atacou o Umaga brutalmente, dando um spear em Umaga no final. E daí ele só pegou o Santino Marella, colocou o Santino Marella em cima de Umaga, o juiz fez a contagem, era um combate sem desqualificação, então valia tudo. E daí Santino Marella acabou se tornando o campeão intercontinental, vencendo o Umaga assim em sua estreia. Um caso bem semelhante foi envolvendo o ex-superstar da WWE, James Ellsworth. Porque o James Ellsworth, inicialmente ele começou na WWE sendo um lutador local que tomou squash do Braun Strowman. Braun Strowman no período em que estava, no caso, iniciando o personagem dele de monstro entre homens. E daí a WWE começou a usar James Ellsworth em outras coisas. E uma delas foi no caso entre a rivalidade entre Dean Ambrose e AJ Styles, onde recentemente, há pouco tempo, AJ Styles havia ganhado o cinturão de campeão mundial de Dean Ambrose. E Dean Ambrose começou a sacanear AJ Styles em alguns segmentos. E muitos deles foi envolvendo o próprio James Ellsworth. E um desses segmentos, no caso, foi em que o AJ Styles ele precisou enfrentar o James Ellsworth em um combate onde o Dean Ambrose seria o juiz. E daí, em vários momentos do combate, o Dean Ambrose sacaneava o AJ Styles, fazendo ele ser distraído e levar algum tipo de golpe do James Ellsworth. Aí quando o AJ Styles dominava, o Dean Ambrose fingia que não estava vendo para não fazer a contagem. Só que aí, em certo momento do combate, o Dean Ambrose aplicou um Dirty Deeds em cima do AJ Styles. Lembrando que o James Ellsworth já está desmaiado nessa hora, porque ele havia tomado vários golpes do AJ Styles e estava desmaiado. Só que aí o Dean Ambrose fingiu que não viu. Como eu falei anteriormente, ele sacaneou o AJ Styles várias vezes nesse combate e fingiu que não estava vendo a contagem ou o golpe que o AJ Styles estava fazendo. E daí, em um certo momento, Dean Ambrose aplicou um Dirty Deeds em cima de AJ Styles, pegou James Ellsworth, colocou ele em cima de AJ Styles e fez a contagem. E daí, James Ellsworth venceu AJ Styles. E detalhe que dessa vez foi um jobber que venceu um campeão mundial, cara. Que tá, apesar de ter tido o roubo do Dean Ambrose, mas não deixou de ser uma coisa muito chamativa. Voltando alguns anos, vamos para 1993, onde estávamos tendo um combate entre Razor Ramon e o 1-2-3 Kid na arena do Monday Night Raw. E no caso, essa arena que tinha sido fundada nesse mesmo ano, diga-se passagem. E daí estamos tendo um combate entre um dos grandes nomes do período, que era o Razor Ramon. Razor Ramon, eu nem preciso falar quem é ele. E o 1-2-3 Kid. Ele e alguns aí podem não lembrar, mas na realidade o 1-2-3 Kid foi o primeiro personagem do X-Pac na WWE. Nessa época aí ele tinha o personagem de 1-2-3 Kid. Mais adiante, quando a WWE entrou na Attitude Era, ele acabou mudando seu personagem para X-Pac. E daí o 1-2-3 Kid nesse período, ele tinha um personagem bastante job, ele perdia bastante. Só que aí ele está enfrentando um dos grandes nomes desse período, que no caso foi Razor Ramon. E daí Razor Ramon, basicamente no combate inteiro, ele dominou, até que em um certo momento do combate, em um golpe de sorte, o 1-2-3 Kid, ele consegue fazer um moonsault da terceira corda, aplica em Razor Ramon, vai para contagem e consegue vencer Razor Ramon. A partir desse combate, diga-se passagem, foi que o 1-2-3 Kid
começou a ter um pouco mais de destaque na WWE. Nem tanto assim, ele acabou tendo destaque, como eu falei anteriormente, como X-Pac já na Attitude Era. Também tivemos um caso envolvendo Kalisto e Braun Strowman. Esse caso basicamente foi o seguinte: o Kalisto, a maioria de vocês deve conhecer, que era aquele mexicano que fazia várias acrobacias em ringue, mas que no geral, apesar de algumas conquistas que ele teve na WWE, ele foi um cara que no geral ele foi job na WWE. E o Braun Strowman, nesse período aí, ele está rivalizando com o Kalisto. Foi uma rivalidade em que basicamente os dois faziam alguns combates em shows semanais do Raw. E o Braun Strowman está desenvolvendo o personagem dele de monstro entre homens. E daí o que aconteceu? Eles se enfrentaram algumas dessas vezes em um combate com estipulação de Dumpster Match. Esse combate basicamente, ele é um combate que tem uma lata de lixo do lado de fora do ringue. E no caso a regra do combate é você pegar o seu oponente e colocar ele dentro dessa lata de lixo. É bem semelhante a Casket Match, só que no lugar de ter uma lata de lixo tem um caixão. Só que aí a gente tinha essa Dumpster Match, que no caso era uma lata de lixo. E daí o Braun Strowman basicamente o combate inteiro ele meio que dominou, até porque ele é bem mais forte do que o Kalisto. E daí aconteceu que em um certo momento o Braun Strowman pegou o Kalisto e jogou ele dentro do ringue. Aí o Braun Strowman foi pegar impulso nas costas para poder subir ao ringue, né? Já que ele é um cara bem grandão, um gigante. E daí o Kalisto aproveitou desse descuido, podemos dizer assim, do Braun Strowman. Fez um dropkick na perna do Braun Strowman. O Braun Strowman se desequilibrou e acabou caindo dentro da lata de lixo. Sendo assim, o Kalisto acabou saindo com a vitória. E daí o Braun Strowman ele acabou ficando bem chateado, acabou ficando bravo. Daí pegou, meu amigo, deu uma surra no Kalisto, bateu pra caramba no Kalisto e depois jogou o Kalisto dentro da lata de lixo, né? Só que aí o Kalisto já tinha ganho o combate, porque como eu falei anteriormente, a estipulação era você colocar seu oponente dentro da lata de lixo. E o Kalisto acabou fazendo isso primeiro, então ele saiu com a vitória. Isso surpreendeu muita gente, né? Mas depois aí o Braun Strowman deu uma surra no Kalisto, né? Logo depois do combate, jogou ele dentro da lata de lixo e mais adiante aí eles se enfrentaram outras vezes e o Braun Strowman que acabou saindo vitorioso. E para fechar aquela lista principal, que entraremos umas menções honrosas, eu vou colocar o Kurt Hawkins vencendo o cinturão de campeão de duplas na WrestleMania, vencendo o Revival. Porque assim, o Kurt Hawkins, como a maioria deve saber, ele teve uma streak de derrotas na WWE. E o Kurt Hawkins, ele teve no caso 269 derrotas seguidas. E o Kurt Hawkins, ele voltou uma aliança antiga com seu antigo parceiro de duplas, Zack Ryder, que quem é da geração CBT deve lembrar dessa dupla aí, que ele fez com o Zack Ryder antigamente. E o Kurt Hawkins voltou essa aliança com ele para enfrentar o Revival na WrestleMania pelo tipo de duplas do Raw. E daí, nesse combate, o Kurt Hawkins conseguiu fazer um rolamento e vencer o título de duplas para ele e o seu parceiro de tags, Zack Ryder. Daí, abrindo as menções honrosas, eu vou colocar o R-Truth vencendo o cinturão de campeão americano do Shinsuke Nakamura. Porque assim, isso aí meio que foi um bot, podemos dizer assim, porque eu acredito que isso daí não estava programado, do R-Truth vencer esse cinturão de campeão americano do Nakamura. Mas eu acredito que foi uma coisa até que bem inusitada e engraçada ao mesmo tempo, né? Porque o R-Truth é um jobaço, né? É aquele job que todos amamos. Eu acredito que apesar de inusitado, eu acho que todos aí gostaram, porque o R-Truth é muito querido, né? Eu acho que atualmente é o job mais querido que os fãs têm hoje na WWE. E a maioria daí gostou de ver ele vencer esse cinturão. E para fechar aqui, eu vou colocar o James Ellsworth, entre aspas, eliminando o Braun Strowman no Survivor Series de 2016. Porque assim, o Braun Strowman era o nome lá dominante do time do Raw. Ele tava batendo quase todo mundo do time do SmackDown. E daí aconteceu que o James Ellsworth, que tava como mascote do time do SmackDown, ele acabou meio que contribuindo para a eliminação do Braun Strowman, porque o Braun Strowman estava lá de fora do ringue, o juiz já estava fazendo a contagem, e o James Ellsworth segurou o pé do Braun Strowman, fazendo com que o juiz contasse até 10 e que o Braun Strowman fosse eliminado por count out. E meio que foi uma vingança do James Ellsworth, né? Porque para quem não lembra, o James Ellsworth, no primeiro dia dele na WWE, ele tomou um squash do Braun Strowman.